Comunhão, relacionamento e missão são os pilares da família Igreja do Portão. Ao entrar na igreja, desligue seu celular e ligue-se a Deus. Em caso de emergência, dirija-se às saídas de emergência, portas laterais e portas da plataforma, assim como a porta principal. Evite deixar espaços vazios nos bancos que podem acomodar mais pessoas. Não deixe bolsas nos bancos. Facilite o trabalho dos diáconos para encontrar assentos disponíveis e acomodar mais pessoas. Dê preferência para os convidados. Banheiros. O trocador para bebês fica dentro do banheiro feminino e o bebedouro está no hall interior. Se seu filho ou filha estiver chorando e precisando de atenção especial, dirija-se à sala de apoio para as mães, localizada no nível superior. Ali você encontrará materiais necessários e um ambiente tranquilo. Aos novos amigos convidados, após o término do culto, o Espaço Novo Tempo espera por você. No nível inferior, atrás da nave principal da igreja, você poderá encontrar novos amigos e receberá uma atenção toda especial. E se você é um amigo convidado, preencha o cartão com seus dados completos. Deposite nas urnas ou entregue à equipe da recepção. Teremos o prazer de enviar um presente para a sua residência. Oportunidades para servir. Nas dependências externas e internas da igreja, você poderá encontrar gratuitamente livros, revistas e outros. Leve quantos quiser, presenteie seus familiares e amigos. Após o culto, participe da maior escola do mundo, a Escola Sabatina. Temos grupos de estudos para todas as idades. Faça parte dessa turma. Estacionamento. Procure estacionar seu veículo otimizando ao máximo os espaços e atente para os horários de abertura e fechamento. Sábados, das 8 às 9h15, das 10h45 às 11h e das 11h45 às 12h15. Domingos, das 19h30 às 20h15 e das 21h às 21h30. Quartas-feiras, das 19h30 às 20h15 e das 21h às 21h30. Colabore sempre com a equipe de apoio na recepção e no estacionamento. Eles estão servindo voluntariamente e merecem nosso respeito e apreço. Louve ao Senhor com toda a reverência e de todo o seu coração. Bom dia, igreja. Quero desejar um feliz sábado a todos, que vocês possam se sentir bem-vindos na casa de Deus e convidados a louvar o nome de Deus conosco. Para quem está nos assistindo pela internet, você também é convidado a adorar o nome de Deus com a nossa igreja. Quero convidá-los agora que se coloquem em pé para que nós possamos dar início ao nosso culto de adoração. Teu amor nos move.
nós te agradecemos, Senhor, imensamente pelo dom da vida, pelo dom da saúde e pela oportunidade que temos de estar aqui nessa manhã de sábado, na sua casa, para te louvar e engrandecer o teu santo nome. Neste momento, Senhor, nós clamamos pela tua presença, que o teu Santo Espírito possa habitar em nosso meio, em cada um dos nossos corações. Aceite, Senhor, o nosso culto de louvor, adoração e gratidão a ti. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Bom dia, crianças! Hoje eu vou contar para vocês a história do rei Saul, mas é antes dele ser rei. Um dia, o pai dele acordou e o pai dele viu que as mulas tinham sumido. Aí ele chamou: Saul, venha ver, as minhas mulas sumiram. Então, eles procuraram e não acharam. Aí o pai de Saul mandou um moço junto com Saul procurar nas cidades vizinhas. E eles andaram, e eles não acharam as mulas. Foram para outra cidade, andaram, e também não acharam as mulas. Aí, quando eles estavam na terceira cidade, Saul falou assim: vamos voltar, meu pai está preocupado com a gente. Aí o moço que estava com Saul falou assim: não, vamos só procurar em mais uma cidade. Lá está o profeta Samuel, e eu acho que ele pode nos ajudar. Então Saul falou: só mais naquela cidade, depois vamos voltar. E eles foram. Antes de Saul chegar lá, Deus falou com Samuel. E ele falou assim: ó, Samuel, vem aí um moço muito bonito. Ele vai ser o rei de Israel. Quando Saul chegou lá, Samuel falou: ó, você é o rei de Israel. Deus te escolheu. Mas Saul falou: mas eu sou da tribo de Benjamim, a tribo mais humilde. Aí ele falou: mas você é o escolhido de Deus. Então eles dormiram lá aquela noite e no dia seguinte eles foram embora. E para surpresa deles, sabe quem estava lá na casa de Saul? As mulas. Então, crianças, quando a gente confia em alguma coisa, a gente não pode desistir, a gente tem que correr atrás. A gente não pode desistir, que Saul queria desistir, mas o moço que estava com Saul não desistiu e falou para Saul ir mais uma cidade. Então, a gente sempre tem que confiar em Deus. Posso orar? Vamos orar? Querido Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Senhor, nos ajude que a gente nunca desistir. A gente sempre tem que correr atrás do que a gente quer.
nos dê um bom dia, um feliz sábado. Em nome de Jesus, amém. Estamos felizes porque você está aqui para prestar um culto de adoração e louvor a Deus. Aos nossos amigos que pela primeira vez talvez esteja com a gente, sejam todos bem-vindos, esperamos vê-los em outras oportunidades, em outros cultos de adoração e louvor. O vídeo está pronto, nós vamos para a última chamadinha de hoje. Amanhã encerra-se as inscrições para o acampamento jovem e nós queremos deixar um recado para vocês. Pronto? Vamos lá? Amanhã, queridos, muito bem, amanhã, queridos, é o último dia para inscrição. É o último dia para inscrição. E queremos que todos vocês participem. Estamos com um grupo bastante interessante de pessoas que irão para o acampamento, mas amanhã você tem que vir para fazer sua inscrição. Queremos lembrar também que amanhã é o último dia para saldar algum compromisso financeiro que você firmou e ainda não saldou. Amanhã é o último dia. Aqueles que desejam passar apenas um dia lá no acampamento, também tem que fazer sua inscrição amanhã e ter o compromisso financeiro pago, tá bem? Outro detalhe, aqueles que porventura, não vão, quero apenas um dia ficar no acampamento e eu vou especialmente para a disputa, né? Disputa não, aquela participação entre Galo Novo e Galo Velho, aquele torneio que nós vamos ter, bem legal, somente para os acampantes. Tá bem? Então, não vai dar para participar. Quem não estiver acampando, não tem como participar. Então, somente os acampantes, se você estava com ideia dessa competição, melhor, competição não, dessa brincadeira junto, tem que estar acampando. Amanhã, dia final, por favor, não esqueça. Amanhã, todos aqui. Na quarta-feira, olha lá, na quarta-feira, logo após o culto, nós gostaríamos de fazer uma reunião com todos os que fizeram sua inscrição para o acampamento. Nós vamos dar algumas dicas muito importantes para as atividades que vão ser feitas ali, algumas roupas, algumas coisas legais que vão acontecer. Então, surpresa, quarta-feira, logo após o culto, você que vai participar do acampamento, não pode deixar de vir, tá bem? Não pode, senão você vai se frustrar. Por que não me falar? Quarta-feira. Nós temos um projeto na igreja, de todos os domingos, os últimos domingos do mês, um projeto musical. E amanhã nós temos o primeiro do ano. Vamos ver nosso clipe ali? Ok? Já está ali? Muito bem. Amanhã, às 20 horas, nós teremos a satisfação de receber a cantora Júlia Camilo. 10 anos de louvor, 10 anos de ministério da música. E você tem a oportunidade de ouvi-la no momento em que ela está prestando um culto de adoração a Deus. Ela também estará apresentando o seu último trabalho. Aqueles que desejarem poderão levar para casa também, tá bem? Então amanhã às 20 horas, com a participação especial da Júlia Camilo. Na entrada, você recebeu das pessoas da recepção esse papel. Quantos receberam? Quantos tem aí? Levanta sua mão. Muito bem, olha aí. Todos receberam. Qual é a finalidade dessa pesquisa missionária, queridos? É que o irmão Edson, obreiro bíblico aqui da igreja, ele precisa que você preencha essa pesquisa e ali você informe todos os dados, em especial aquela pessoa que você está estudando ou tem um interessado, alguém que queira estudar, a sua família, um amigo, etc. Marque e entregue depois na recepção para que ele faça uma agenda e comece a visitar essas pessoas e dar o estudo bíblico. Então, por favor, não esqueça de preencher, tá bem? Não leve para casa sem que isso esteja preenchido e deixado na recepção. Quero convidar o pastor Paulo. O que nós temos na Missão Caleb, pastor Paulo?
Alô, galera do Portão, nós estamos aqui no mais um Caleb 2016. Nós vamos fazer um impacto muito grande na cidade de Tibagi. Ok, bom sábado. Quantos conhecem que é Missão Caleb aqui? Deixa eu ver. Nossa, uma galera conhece Missão Caleb. Cadê que eu não vi vocês lá, hein? É ali que eu não vi você. Hã? Queridos, nós participamos de uma Missão Caleb agora, nesse início do ano, foram 2 semanas. Nós tivemos poucas pessoas aqui do Portão, mas os que foram, voltaram diferentes, porque eles voltaram mais maduros na fé. A Missão Caleb ela é uma programação da igreja que ocorre com jovens, juvenis e outras pessoas de outras idades, onde dedicam uma parte das suas férias para Deus. E um grupo de pessoas daqui da igreja, Barreirinha, Juvevê, Ponta Grossa, Santa Catarina, esteve conosco. Éramos no total de 23 jovens lá, fora o povo da igreja. Nós ficamos na cidade de Tibagi. Nós fizemos muitas coisas para Deus, graças a Deus. E uma das coisas que foram feitas, só para que você saiba um pouquinho do que foi realizado, nós conseguimos, pela graça de Deus, deixarmos um clube, o primeiro clube de desbravadores da cidade de Tibagi. 30 crianças não adventistas. No domingo passado, foi a primeira reunião oficial. O regional estava lá conosco, ele mora na cidade de Telemacoboba, que fica ali a 30 quilômetros de distância. Montamos um paredão de escalada, fizemos ali um dia de muita atividade, o pessoal colocou fogo nas crianças. Esse domingo agora vai ser a segunda reunião oficial, eles vão estar reunidos lá. Nas noites, nós fizemos evangelismo de sábado a sábado, nós tivemos ali um público pequeno, a igreja é pequena, ela não é uma igreja muito grande, é uma igreja de 30 membros no máximo, mas tivemos ali uns 5, 6 visitas, média, por dia, e 11 pessoas estudando a Bíblia. Uma Caleb foi batizada, para a honra e glória de Deus, e se nós formos contabilizar essas 11 pessoas com os outros mais que estavam participando do evangelismo, nós temos aí mais de 14, 15 pessoas que estarão estudando a Bíblia nos próximos dias. E eu agradeço a oração de vocês, e quero dizer que nós estaremos voltando em Tibagi. Nós vamos dar continuidade a esse trabalho que foi realizado. Se vocês quiserem mais informações, eu vou dar informações do que ocorreu lá. Lutas espirituais, irmãos. Lutas espirituais ocorreu lá. Mas isso eu vou dar para aqueles que foram no acampamento. Se você não for no acampamento, vai perder. Você não vai ficar sabendo de algumas histórias. Mas veja, em maio estaremos voltando para a cidade de Tibagi, num mega evento junto com o pessoal do Chama. Eu quero conhecer vocês, aí vamos ver. Deus vai nos usar pela honra e glória de Deus. E vamos encher aquela igreja, né? Vamos encher aquela igreja, vamos ver pessoas se decidindo por Jesus. Então não perca essa programação. Não perca, maio, marca na sua agenda aí. Eu não sei a data ainda ao certo, pastor.
Ainda, não sei se está a definir. 26, 27? 26, 27, 28? 29. Ok, então vocês ouviram aí. Deus abençoe você. Sucesso aí, viu? Vamos lá. Quantos já tiveram o privilégio de ver um milagre feito por Deus assim bem de perto? Quantos já tiveram? Amém. Quantos aqui já presenciaram alguma coisa que na tua vida, ou quem sabe em alguém muito próximo de você, parecia que tinha dado alguma coisa errada na vida dessa pessoa? Quem sabe isso aconteceu na tua vida, e depois de um tempo Deus te mostrou que aquilo foi por teu bem. Quantos aqui já tiveram essa experiência com Deus? Amém? Quantos milagres e quantas maravilhas Deus tem feito no meio do nosso povo. Mas sabe qual que é o maior milagre que Deus fez? Foi transformar a minha e a tua vida. Tem um amigo meu aqui da igreja que ele costuma dizer assim: Wellington, se eu não fosse da igreja hoje, eu estaria no meio da torcida da Fanáticos, lá pulando e arranjando briga com todo mundo, porque parece que é isso que eu tenho vontade de fazer. E a Bíblia fala que o nosso coração, ele é pecaminoso, ele tem tendência para o mal. Mas a notícia é boa, que quando eu e você entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, Ele opera, Ele faz um milagre na nossa vida. E aquilo que era mal, Ele tira e enche a nossa vida de coisas boas, amém? Eu quero te convidar a cantar esse hino que fala exatamente isso. Maravilhas Ele fez na minha e na sua vida. Vamos louvar o nome de Deus e agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Meu coração se alegra no Senhor, proclama a sua grandeza. O seu perdão alcança todos nós, sua graça nos cobre de bênçãos. Seu nome santo é. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Declare maravilhas. Maravilhas Ele fez, nos mostrou o seu poder. Ele é o nosso Rei dos Reis, Jesus. Maravilhas. Maravilhas Ele fez, Ele operou em mim, seu poder me resgatou, Jesus. Amém. Cante. Meu coração se alegra no Senhor, proclama a sua grandeza. O seu perdão alcança todos nós, sua graça nos cobre de bênçãos. Seu nome santo é. Somente Ele é santo. Santo é o Senhor. Se você sabe, cante em vozes. Maravilhas Ele fez, nos mostrou o seu poder. Ele é o nosso Rei dos Reis, Jesus. Maravilhas Ele fez, Ele operou em mim, seu poder me resgatou, Jesus. Declare mais uma vez, maravilhas. Maravilhas Ele fez, nos mostrou o seu poder. Ele é o nosso Rei dos Reis, Jesus. Maravilhas Ele fez, Ele operou em mim, seu poder me resgatou, Jesus.
vede. História de hoje: 2 árvores. A 126 quilômetros da cidade de Tacna, encontra-se o Vale do Chehaia, uma região desértica, rodeada de montanhas e pedras. Um pequeno riacho que desce das montanhas é o que permite a sobrevivência dos pequenos agricultores e habitantes da região. Neste local distante, o Sr. Mário Tilly e sua esposa viviam em um terreno médio onde cultivavam um pequeno pomar de peras, que era todo o seu sustento. Eles viviam um para o outro e estavam felizes com a vida que tinham. Neste tempo, conheceram a igreja adventista e decidiram batizar-se nas águas do pequeno rio que se encontrava perto de sua casa. Aquele dia foi o mais feliz de suas vidas. As flores espalhadas representavam o amor de Deus, que devia cair abundantemente sobre eles durante toda a vida. Pouco tempo depois de sua conversão, eles reconheceram que tudo o que possuíam era graças ao amor de Deus. Então, fizeram um pacto de fidelidade com o Senhor, dedicando 2 árvores de pera como seu dízimo. Aquelas árvores seriam um símbolo de proteção divina para seus negócios, sua vida familiar e sua saúde. Como a cidade ficava um pouco distante e isso lhes dificultava ir à igreja, decidiram doar uma parte do seu terreno, no qual viviam, para a construção de um lindo templo. Muitos anos depois, o Sr. Mário iria para a cidade para realizar compras e negócios. Sua esposa despediu-se com amor, desejando-lhe que tudo saísse bem em sua viagem. No entanto, ao dirigir por um caminho perigoso, por um descuido, o Sr. Mário acabou em um terrível acidente e morreu. A perda de seu esposo causou muita dor em sua vida. Agora tinha um grande desafio pela frente. Estando sozinha, quem continuaria o trabalho com as peras? Poderia responsabilizar-se totalmente pelas colheitas? Mas ela tinha muita confiança em Deus e se fortaleceu em suas promessas. Ela nunca deixou de ir à igreja, nem se distanciou do pacto de amor e fidelidade feito no início de sua conversão, e seguiu adiante. Hoje, esta mulher tem 76 anos, sofrendo as consequências naturais de sua idade. No entanto, ela se converteu em uma das maiores produtoras de peras de toda a localidade. Embora seu corpo esteja desgastado pelos anos, sua fé se mantém intacta. Além disso, ela apoia com inúmeras doações a Escola Adventista de Mirabe, que atualmente acolhe mais de 150 alunos. Teve a iniciativa e apoiou a criação de uma banda de música e, junto a outros irmãos, comprou instrumentos musicais para os alunos que não tinham condições econômicas para comprar um instrumento. Ao caminhar por sua propriedade, ela se detém na frente das 2 pereiras que um dia foram separadas como o maior pacto feito em sua vida. Essas 2 pereiras são verdadeiras testemunhas de que Deus sempre cumpre as suas promessas. Seu nome é Vitória, Vitória Albarado, da Igreja de Chehaia. Provai e vede. Adoremos agora o Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando todo o nosso reconhecimento e gratidão. Feliz sábado, igreja! Nós acabamos de assistir a um vídeo contando uma história sobre o cumprimento de uma promessa.
Deus é um Deus conhecido por fazer promessas na Bíblia e principalmente por cumpri-las. E uma das minhas promessas favoritas está lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7. Quando Deus diz que se o seu povo orasse, se o seu povo confessasse os seus pecados diante dele, se o seu povo clamasse pelo seu nome, ele os perdoaria, sararia a sua terra e curaria as suas feridas. Nesta manhã, nós temos a oportunidade de provar essa promessa de Deus. O vídeo que nós assistimos falou: provai e vede. E hoje eu quero convidá-los a provar essa promessa de Deus, a confiar em Deus sem reservas, entregar os nossos bens, mas principalmente a nossa vida, na mão daquele que nos criou, na mão daquele que nos redimiu e um dia voltará para nos buscar. Enquanto os diáconos virão do fundo até aqui à frente, trazendo as salvas, para depositar as nossas ofertas, os nossos dízimos aos pés do altar do Senhor, que nós possamos nos preparar e que nós possamos fazer deste momento um momento de adoração a Deus, através da nossa entrega e também do nosso louvor. Vamos todos juntos cantar o hino Se Meu Povo Orar. Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei
nome de Jesus. Amém. Que o nome de Deus seja louvado. É muito bonito quando nós podemos louvar o nome de Deus. Não apenas da boca, não apenas de aparência, mas de todo o nosso coração. Quero convidá-lo agora que se coloque em pé. Nós vamos cantar o hino Eu Te Amo a Deus, para que nós possamos dar continuação ao nosso momento de adoração. Quero te convidar para que você cante com toda a sua vida, que você entregue nesse momento tudo que você tem ao nosso Deus. Eu te amo, ó Deus, ergo meu louvor, minha alma vem te adorar, Senhor, aceita, pois, este meu louvor, como gratidão por teu grande amor. Eu te amo, ó Deus, ergo meu louvor. Neste momento, ajoelhados, busquemos o Senhor. Pai querido que está nos céus, muito obrigado pela oportunidade que nos dás de estarmos em Tua casa nesta manhã de sábado. Nós somos gratos a Ti pelos bens, pelo dom da vida, pela saúde preservada. Foram recolhidos dízimos e ofertas. Isto significa parte da nossa gratidão a Ti. Reconhecidos que somos, que tudo que temos vem de Tuas mãos. Abençoa, Deus querido, os pedidos de oração, as súplicas que foram ofertadas a Ti também. Abençoa, Senhor Deus, aqueles agradecimentos que Teus filhos fazem nesta manhã. Visita cada coração aqui presente. Aqui em Tua casa, é bem provável que tenha coração contrito, coração ferido. Pai querido, logo mais a Tua palavra será aberta. Queira visitar esse Teu filho, essa Tua filha. Acalma o seu coração. Dá-lhe paz à mente e que ele possa ter o privilégio de assistir, ouvir a Tua mensagem e levar uma lição vinda diretamente de Ti, ó Deus. Para tanto, pedimos que unjas o pastor Pablo, o mensageiro desta manhã, que ele possa falar inspiradamente por Ti, ó Deus. Rogamos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor.
É muito bom ver a nossa família igreja do Portão bem frequentada como costumeiramente é. Alguns estavam de férias, viajando, mas eu percebo daqui da frente que a grande maioria, se não todos, já estão de retorno às atividades normais e a nossa igreja, o Portão, está como normalmente é, bem frequentada. É muito bom receber vocês, queridos amigos, e aqueles que nos acompanham pela internet também sintam-se bem-vindos e que desfrutem das bênçãos de Deus neste sábado pela manhã. Alguns sábados atrás, o pastor Paulo, que está aqui à frente, juntamente com a sua família, foram recebidos aqui na igreja. Pastor Paulo, vem aqui, por favor. Eu não estava nesse dia. Irmã Viviane, vem aqui, por favor. Isabelle. E aqui, então, este casal foram chamados para servir ao Senhor no ministério pastoral aqui na igreja do Portão. Então eu quero aqui, irmãos, formalmente, dar as boas-vindas aqui ao pastor Paulo, a sua esposa Viviane e a Isabelle, a sua filhinha, como agora parte do nosso grande time do Portão. Seja bem-vindo, pastor, que Deus te use poderosamente. Eu ouvi falar muito bem de você. No pouco tempo que vocês estão, as pessoas já fazem bons comentários e isso é muito bom, me deixa muito feliz saber que você está sendo usado por Deus, nas pregações, no envolvimento. O pastor passou todo o mês de janeiro praticamente envolvido com a missão, 2 semanas intensas ali no Caleb, e foi maravilhoso. E como ele disse, nós estaremos voltando em maio para realizar a grande missão, aquilo que o Portão já faz, né? Já tem feito alguns anos. Então nós vamos fazer a missão lá em Tibagi. Vamos deixar nesse período um obreiro bíblico trabalhando para poder ali dar continuidade ao trabalho que foi realizado agora no mês de janeiro. Pastor, que Deus te abençoe grandemente. Viviane e Isabelle, nós vamos trabalhar juntos aqui pela graça do Senhor e para expandir o reino de Deus. Ok? Eu quero chamar também nesse momento um casal, parte da nossa igreja, o Henrique, a Cássia. E este casal estará trazendo aqui a pequena Valentina. A Valentina nasceu há poucos meses atrás. E o casal então querem dedicar ao Senhor a vida da filhinha, pequena Valentina. Para os nossos amigos que talvez não tenham visto e acompanhado em algum momento anterior esta cerimônia, o que nós vamos realizar nesse momento, juntamente com o Henrique, a Cássia e aqui a pequena Valentina, é a dedicação da pequena bebezinha a Deus. Não é um batismo. Este momento é muito singular, porque o conselho bíblico nos diz de que os nossos filhos devem ser dedicados a Deus, devem ser trazidos ao templo e apresentados ao Senhor. Henrique, parabéns por esta decisão e esta iniciativa, juntamente com a Cássia, sua esposa, de vocês trazerem a pequena Valentina para dedicá-la inteiramente a Deus. Eu me lembro que conheci vocês logo que eu cheguei aqui na igreja. E vocês fazem parte das primeiras famílias que eu visitei, lembram-se disso? Naquela ocasião, você estava grávida. Pouco tempo de gravidez. E nós conversamos bastante. Vocês estavam começando a sua experiência cristã aqui na igreja do Portão. Salvo engano, vocês vieram à igreja numa quarta-feira, pela primeira vez. E começaram a frequentar, participaram do Espaço Novo Tempo, o estudo bíblico, começaram a conhecer mais, tomaram a decisão pelo batismo e hoje vocês fazem parte desta linda família de Deus. E Deus abençoou vocês com a vinda da pequena, da sua filhinha, e com certeza vocês estão muito felizes por isso. Sabem que, como pastor, a gente observa as famílias da igreja, tanto aqueles que estão mais tempo como aqueles que estão menos tempo.
e observei vocês, e eu fico muito feliz pela progressão que vocês fizeram em termos espirituais. Esses dias atrás, você, Henrique, estava já dirigindo o estudo ali no grupo Raízes. E eu fiquei muito feliz por isso. Alguém que há pouco tempo passou pelo batismo, já está ali envolvido, já está ali desenvolvendo os seus dons. Parabéns. Você também, a Cássia, juntamente com seu esposo, sempre nos cultos, e eu tenho observado isso. Vocês estão sempre aos sábados, estão vindo aos domingos, às quartas-feiras. Sabem como isso é chamado na Bíblia? Primeiro amor. Isso é o primeiro amor. E meu conselho para vocês, casal, porque esse momento em que a gente dá um conselho para o casal, não para ela. A Valentina é ainda muito novinha, está dormindo. Mas meu conselho é que vocês não percam esse primeiro amor. Continuem assim. Estão há pouco tempo na igreja. Eu acredito que vocês têm assim muita alegria quando o culto da igreja está se aproximando. Seja sábado, seja quarta-feira, seja domingo. Então, cultivem isso e tenham por hábito. Não deixem que a passagem do tempo e dos anos esfrie vocês. Às vezes nós passamos por isso, nós que estamos há mais tempo. Há momentos em que a gente precisa reavaliar a nossa vida espiritual. Às vezes nós nos aproximamos da igreja ou frequentamos a igreja, às vezes só os sábados pela manhã. E Deus tem ainda um encontro conosco em outros momentos. Então não deixem de permanecer nesse hábito tão saudável, tão bom para a vida de vocês como casal e como família. E sabem qual será a consequência disso? Que a pequena Valentina, ela vai observar vocês e ela vai seguir o exemplo de vocês. E como diz a Bíblia, quando ela for grande, não se desviará desses caminhos. Olha que bênção maravilhosa. Então, queridos, continuem assim. Busquem Deus a cada dia. Você, Henrique, como o esposo, como pai, peça que Deus, através do Espírito Santo, possa ungir tua vida e te fazer realmente um servo dele, um pastor da tua casa. Você, a casa, é como auxiliadora do teu esposo. Peça sabedoria para que Deus te ajude a educar a pequena Valentina, para que você seja uma família cristã, uma família que está se preparando verdadeiramente para o encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, num salmo bem conhecido, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão você, Henrique, você, a casa, em vão vocês trabalharão. O texto diz: vocês poderão até dormir tarde, acordar cedo, se esgotar e trabalhar muito, mas tudo isso não será duradouro. Um dia vai se acabar. Se o Senhor não edificar a casa. Mas se o Senhor edificar a casa de vocês e a família de vocês, e se a família de vocês e a casa de vocês estiver alicerçado na rocha que é Cristo, alguns ventos fortes e impetuosos poderão vir. O telhado poderá ser danificado, alguma janela poderá se quebrar, mas a casa vai permanecer em pé. Herança do Senhor são os filhos. Herança de Deus para vocês é a Valentina. E o fruto do ventre, o seu galardão. Querido casal, parabéns pela família que vocês têm. Parabéns pela decisão que vocês tomaram lá atrás pelo batismo. Hoje, pela dedicação da pequena Valentina. E minha oração, e faço votos, de que vocês continuem sendo uma família de Deus, uma família cristã. Sejam sábios na educação da sua filhinha. Nós precisamos muito de Deus para podermos transmitir e fazer com que os nossos filhos cresçam no caminho de Deus. E nós vamos orar nesse momento e vamos pedir para que Deus abençoe a sua pequena filha. Mas antes disso, vocês assumem esse compromisso diante de Deus, diante da igreja, de fazer de tudo que estiver ao alcance de vocês para que a pequena Valentina seja educada, formada, guiada nos caminhos de Deus? Muito bem. E nós como igreja, irmãos amados, nós também assumimos esse compromisso de apoiar este casal, ainda novos e jovens na fé cristã. Estamos dispostos a apoiá-los naquilo que estiver ao nosso alcance. Posso ver as mãos, irmãos? Muito bem, isso é bom.
Vamos nos ajoelhar agora. Henrique. Muito bem. Oremos. Querido Deus, nosso Pai, amoroso, grande, misericordioso, doador da vida, nosso mantenedor. Oh Deus, nós te louvamos, porque somos objetos da tua atenção e dos teus cuidados. Somos teus filhos e filhas, Senhor. Te louvamos por esta alegria que nos dás, este privilégio de ainda estarmos em condições tão favoráveis, estar aqui presentes na tua casa, junto com a tua família. Pai querido, como parte desta família, o Henrique e a Cássia, vem até tua igreja, trazendo a pequena Valentina, a sua filhinha, para apresentá-la diante de ti e para dedicar a vida desta criança ao Senhor. Pai, aceita. Com certeza o Senhor olha para este momento com muita atenção e com muito carinho, porque o Senhor vê no coração deste casal a sinceridade e o desejo de que o Senhor ponha a sua boa mão sobre a pequena filha Valentina. Pai, abençoa a vida da Valentina, tão novinha, não tendo consciência do que está acontecendo nesse momento. Mas um dia ela saberá que a vida dela foi dedicada a Ti. Pai, abençoa os pais. É tão difícil, Deus, nos dias em que vivemos, educar os nossos filhos nos princípios, diante de tanta coisa que acontece nesse mundo. Mas, Pai querido, circunda este casal e esta família com a Tua proteção. Pai, derrama Tuas bênçãos diariamente. Abençoa-os em todos os aspectos da vida. E mais uma vez, ó Deus, abençoa este bebê. E por extensão, Pai, como sempre tenho pedido, abençoa todas as nossas crianças nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir uma música nesse momento. Enquanto a nossa secretária, ela vai fazer aqui a entrega dos certificados. A Nil, nossa líder do Ministério Infantil. E também vai carimbar aqui o certificado da pequena Valentina. Que se realizou, longa espera, tempo que enfim passou, os nossos corações parecem explodir de amor por Ti, querida, rendemos a Deus louvor. Bebê querido, dádiva de Deus. Bebê querido, presente grandioso, nós te consagramos ao bom Deus que te formou. Presente do céu que Deus nos entregou. É como um sonho que se realizou, longa espera, tempo que enfim passou, os nossos corações parecem explodir de amor por Ti, querida,
cantemos a Deus louvor. Bebê querido, dádiva de Deus. Bebê querido, presente grandioso, nós te consagramos ao bom Deus que te formou. Presente do céu que Deus nos entregou. Bebê querido, dádiva de Deus. Bebê querido, presente grandioso, nós te consagramos ao bom Deus que te formou. Presente do céu que Deus nos entregou. Parabéns, queridos. Parabéns. Hoje você percebeu algo diferente aqui na frente. Quantos de vocês gostaram, irmãos, do que viram? Nós gostamos? Que bom. E o melhor, precisamos contar as bênçãos para vocês. A aquisição deste video wall, que ficou bonito, ainda está no processo de instalação. Não foi possível concluir ontem, a semana foi curta para isso. Então, semana que vem vocês verão ali ele bem terminado, concluído. Ele tem a possibilidade de correr para ambos os lados, né? Porque quando tivermos os batismos, a tela vai correr para a direita ou para a esquerda. Tá? E a bênção, irmãos, é que nós não comprometemos o nosso orçamento regular da igreja para a aquisição desse video wall. Tá? São ofertas que foram ali doadas, que estavam fora do nosso programa, do nosso orçamento. Então, nós não estamos comprometendo aquilo que vai servir para dar continuidade ao trabalho da igreja. Louvamos a Deus por isso, agradecemos a Deus por isso, né? Que Deus está nos presenteando através de vocês, doadores, tá? Das suas ofertas, e está nos dando a possibilidade, então, de termos esse equipamento que vai possibilitar aqui um trabalho melhor, tá bom? Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor. Neste mês de janeiro falamos sobre o Espírito Santo. E hoje vamos concluir esta série, este estudo. Nós temos aqui o convite que vocês receberam ao longo do mês. O tema de hoje diz: o Espírito Santo nos últimos dias. E nós queremos estudar este assunto a partir desse momento. Nós vamos estudar aqui como o Espírito Santo age ou agirá nesses últimos tempos. Qual o propósito disso? Para quê? Para que o Espírito Santo será derramado assim de uma forma tão grande e especial sobre o povo de Deus? Então, meu propósito, irmão querido, minha irmã, é que ao findar esta pregação, você saia daqui entendendo e compreendendo este assunto que é extremamente importante para a igreja de Deus. No sábado passado, nós falamos a respeito do Espírito Santo e os dons espirituais. E eu fiquei muito feliz, irmãos, porque no sábado à tarde, abri as urnas e vi muitos cartões preenchidos. Várias pessoas colocando ali à disposição de servir a Deus em algum ministério. E muitos propondo ali ministérios novos. Isso é muito interessante. Eu vi ali algumas coisas bastante interessantes que chamaram minha atenção. Hoje à tarde estarei reunido com uma pessoa que tem ideias boas, pelo que eu senti. E eu quero desafiar você, meu irmão. Passa ali nesses expositores
escolha um ministério baseado no seu dom. Pastor, eu não sei qual é o meu dom. Então, quando findar aqui o culto, na sala dos adolescentes, eles não estão hoje, então a sala está livre. Eu gostaria ali de convidar você, que tem interesse em fazer o teste de dons. O teste de dons. Se você quer fazer o teste de dons, nós temos vagas limitadas, né, porque a sala não é tão grande, então talvez ali umas 25 pessoas. Vá até a sala dos adolescentes. Aonde fica a sala dos adolescentes? Nesse prédio aqui, atrás, subindo pela escada lateral, uma escada nova, no corredor de trás. Ali temos a sala dos adolescentes. Então, se você tem interesse, hoje você pode fazer isso. Ao longo dos próximos sábados, nós vamos convidar mais pessoas que queiram fazer o teste de dons e descobrir ali qual é o dom que Deus lhe deu. E baseado nisto, se envolve em algum ministério. Está começando o ano. Temos muita coisa pela frente. Temos inúmeros ministérios onde você pode servir de uma forma muito linda. Caso não haja algum ministério que você ali se identifica, sugira algum ministério novo. E nós vamos desenvolvê-lo ao longo do ano. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11. Alguns anos atrás, deixa sua Bíblia aberta ali em Lucas capítulo 11. Exatamente no ano de 2010, 12 de janeiro de 2010, quarta-feira, a cidade de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Naquele dia, houve um acidente lá no Rio de Janeiro, na cidade de Nova Friburgo, e uma criança de apenas 6 meses, o pequeno Nicolas, ficou ali preso nos escombros da casa onde ele morava, juntamente com o seu pai, Wellington da Silva Guimarães, de 25 anos. Este pai e este bebê de 6 meses passaram 15 horas ali, presos. Não morreram porque uma parte da laje criou como uma câmara, impedindo que eles fossem soterrados. E Wellington diz que nessas 15 horas, ele alimentava seu pequeno bebê com um pouco de saliva dele e um pouquinho de água que tinha. 6 meses. E eles foram resgatados, graças a Deus. Quando eu ouvi essa história, como tantas outras, eu me lembrei desse verso aqui de Lucas capítulo 11, a partir do verso 11. O Senhor Jesus, certa ocasião, disse assim: qual dentre vocês que é pai, que se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vocês que são maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Irmãos queridos, nós que temos filhos, eu não tenho dúvidas que nós faríamos de tudo pelos nossos filhos, de tudo. Você que é pai, que é mãe, com certeza você seria capaz de tirar a roupa, de deixar de comer, de fazer de tudo para que seu filho e sua filha estivessem ali bem. Nós faríamos isso. Eu faria isso pelos meus filhos, irmãos. Tenho 2 filhos lindos aqui, a Paola e o Pablo. Com certeza, é o presente que Deus me deu, uma extensão de mim, né? São a minha cara, não é verdade, irmãos? A Vivian fica louca quando eu falo isso. Mas eu daria tudo por eles. E a Bíblia me diz assim, Jesus diz assim: se você, Pablo, que é mau, pecador, se você dá boas coisas para teus filhos, quanto mais, agora imagine isso potencializado, quanto mais Deus, que é um Pai amoroso, está pronto, disposto
a conceder, a dar algo tão especial que não é somente pão, não é somente água, mas é o Espírito Santo, àqueles que pedirem. Então a pergunta que cabe aqui, irmãos, por que, se Deus está tão disposto e tão pronto a fazer isto, por que eu ainda não recebi esse Espírito Santo com poder? Por que nós como igreja ainda não recebemos isto que é tão prometido, irmãos? Já se perguntou isto? Por que nós ainda não temos o Espírito Santo na plenitude, irmãos? Será que estamos pedindo mesmo? E se estamos pedindo pelos motivos corretos? Estamos fazendo o pedido correto e certo e da maneira como Deus espera? Irmãos, eu acredito, eu estava conversando esses dias com o pastor Paulo, eu acredito que no mundo cristão, nós temos basicamente duas formas de entender este assunto do Espírito Santo e da promessa do derramamento do Espírito Santo. No mundo cristão, irmãos, eu penso de que a compreensão desse assunto é muito ambíguo, é até contraditório. Analisa comigo. Um grande número de cristãos entende assim: receber o Espírito Santo é uma experiência sentimental que me leva a um êxtase, a um momento mágico de choro, de emoção, até um momento em que eu começo a falar palavras que são ditas dom de línguas. Isso é o Espírito Santo. Já ouviram esse tipo de interpretação? Há um grande número de cristãos que entendem assim: o Espírito Santo é algo que me possui e que me leva a um momento de emoção, de euforia, um momento de êxtase, num plano etéreo. Isso é o Espírito Santo. Por outro lado, há um outro grupo de cristãos que, de forma bem contrária à compreensão deste primeiro grupo, é um grupo de cristãos que pende para o lado mais racional, para o lado mais frio, e talvez inconscientemente na intenção de não se parecer com esse primeiro grupo, de não se assemelhar em nada com esse primeiro grupo, e talvez com o medo de receber um espírito que não é correto, este segundo grupo, por estar tão indiferente, tão frio, e por valorizar mais o aspecto racional, perde a possibilidade de receber o Espírito Santo verdadeiro. Irmãos, é verdade que o trabalho de Satanás nos últimos tempos, segundo diz a Bíblia, é enganar, se possível, até os que conhecem a verdade e os escolhidos. Mas eu penso, irmãos, de que nós deveríamos ter um equilíbrio. Nós não podemos, irmãos, ficar nem nesse ponto e nem no outro. Nós precisamos de um meio termo. Nós precisamos de um equilíbrio. Nós precisamos, na realidade, irmãos, do Espírito Santo agindo em nossa vida como Ele pode agir. Nós carecemos do Santo Espírito, irmãos. Existe um texto que me chama a atenção, que está escrito no livro Testemunhos para Ministros. Eu vou ler vários textos da inspiração que Deus deu a Ellen White. Nossos irmãos, amigos, convidados, se você tiver interesse em conhecer um pouquinho mais a respeito disso, nos procure. Existem vários textos da inspiração através de Ellen White, e este está no livro Testemunhos para Ministros, página 174, diz assim, olha o texto: a promessa do Espírito Santo é mencionada por casualidade em nossos discursos. É tocada de forma acidental, e isso é tudo. Este tema, a respeito do Espírito Santo, diz ela, tem sido deixado de lado, como se fosse um assunto a ser tratado somente no futuro. Esquecemos que esta bênção
prometida, se reclamada com fé, trará consigo todas as demais bênçãos necessárias. Este assunto do Espírito Santo tem sido deixado de lado. E realmente, irmãos, nós temos falado pouco. Nós temos falado pouco a respeito deste assunto. Por isso que nós quisemos que no mês de janeiro, o mês todo, se falasse a respeito do Espírito Santo. E ao longo do ano vamos falar mais a respeito desse assunto. Numa outra citação, no livro Mensagens Escolhidas, na versão em espanhol, página 65 e 66, olha o que ela diz. Se o Senhor, preste atenção, se Deus operasse sobre os homens, como o fez no dia do Pentecostes, e depois daquele dia, muitos que agora pretendem crer na verdade, exclamariam, cuidado com o fanatismo. Haverá aqueles que formulam objeções e críticas quando o Espírito de Deus se apodere dos seres humanos, devido a que seus próprios corações não têm sido comovidos, mas se encontram frios e insensíveis. Sabe o que ela está dizendo, irmãos? Ela está dizendo assim, às vezes nós estamos tão assim no lado oposto, né, como eu coloquei agora há pouco, estamos tão frios, tão insensíveis, valorizando tanto a razão, que deixamos e perdemos a oportunidade de vivenciar uma vida com o Espírito Santo, que quando alguém começa a ter esse tipo de vida, a gente então olha meio diferente e diz, opa, cuidado com o fanatismo. Quando alguém começa a falar um amém mais forte, porque ele está ali vivendo o momento, né, da leitura da palavra, o Espírito Santo está se movendo, está tocando o coração, a gente fica às vezes meio incomodado. Por quê? Às vezes porque nós não queremos nos parecer a este grupo de cristãos que eu mencionei agora há pouco, né? Que pendem para um lado bem oposto. Mas talvez por isso, irmãos, nós poderíamos estar perdendo essa possibilidade. Pense nisso. Pense nisso. Seria muito bom que nós, num momento de culto como este, por exemplo, pudéssemos dizer, Senhor, Santo Espírito, meu coração está aberto. Meu coração está aberto, sem preconceitos. Senhor, fala a minha mente, fala o meu coração. E se você estiver sentindo algo muito especial, que é o toque de Deus, manifeste, fale, diga um amém mais forte, diga graças a Deus, louvado seja Deus por isso. Não se iniba e viva esse momento especial. Irmãos, a promessa a respeito do Espírito Santo está no livro de Joel. Me acompanhe, por favor. Joel capítulo 2. Está ali bem no finalzinho do Antigo Testamento. Um livro pequeno. Joel capítulo 2, verso 28 e 29. A promessa de Deus através do profeta Joel diz assim. Joel capítulo 2, verso 28 e 29. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. E vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Esta foi uma promessa, irmãos, linda dada a Joel, lá no antigo concerto. Quando é que se cumpriu, num primeiro momento, esta promessa de Deus? Então vamos para o livro de Atos, capítulo 2. Atos capítulo 2. Veja, a partir do primeiro verso, nós não vamos fazer a leitura de todos os versos,
Veja o que diz aqui no verso 4. Capítulo 2, verso 4. Estavam ali reunidos, esse grupo de discípulos, reclamando e orando pela promessa que Deus havia feito, e diz ali: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E aí então, um pouco mais à frente, depois desse evangelismo lindo que eles fizeram, Pedro faz um discurso. E Pedro, no seu discurso, menciona essa promessa dada a Joel. Vejam o que diz aqui no verso 16. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão. Até sobre os meus servos, sobre as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmãos, Pedro, ele viu essa experiência maravilhosa do Pentecostes. Viu nessa experiência o cumprimento primeiro desta promessa dada a Joel. E quando as pessoas, olhando para esses homens de Deus, agora cheios do Espírito Santo, falando em línguas, os acusaram de que estavam bêbados e falando coisas por causa da embriaguez, Pedro se levanta e diz: nós estamos aqui cumprindo uma promessa que foi dada ao profeta Joel. Mas por que foi dado o Espírito Santo, irmãos queridos? Qual foi o propósito, o objetivo de que esses homens, naquele então, falassem em línguas? O que vocês acham? Qual foi o objetivo disto? Engrandecimento pessoal? Da pessoa dizer: olha como eu estou falando em línguas, olha como eu faço algo que você não faz. De dizer: olha, eu recebi o Espírito Santo, você não. Esse não foi o objetivo, como infelizmente hoje é interpretado. Porque há pessoas que dizem assim: eu sou batizado com o Espírito Santo, falo línguas, você ainda não é batizado, então você está numa segunda categoria, porque você ainda não tem esse privilégio. Na Bíblia, irmãos, nunca foi prometido o Espírito Santo para que alguém possa se enaltecer e dizer que é maior do que o outro. E prova disso, irmãos, está aqui. Porque Pedro, depois de dizer que foram o cumprimento da promessa dada a Joel, ele diz: por que foi dada esta promessa? Vejam o que diz agora no verso 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmo sabeis. Aqui está a resposta e na sequência dos textos. Por que foi dado o Espírito Santo? Qual o objetivo de Deus ao prometer o Santo Espírito a seu povo? Basicamente, irmãos, e unicamente, para que o povo tivesse condições de pregar com poder a respeito de Jesus. Esse é o objetivo. Então, quando a gente pede o Espírito Santo, irmãos queridos, não é, entenda bem, não é para que eu seja uma pessoa melhor, para que meu caráter seja diferente, não é isto. Biblicamente, o objetivo de ser dado o Espírito Santo para a igreja, para o povo de Deus, para mim e para você, é unicamente para pregar as boas novas de um evangelho eterno.
que diz que Jesus Cristo veio a este mundo e morreu por mim, morreu por você, unicamente, irmãos, o objetivo é para que você e eu tenhamos poder na pregação e na expansão do reino de Deus. Esse é o objetivo. Então, quando Pedro expõe para esses varões galileus, né? Ele está dizendo isso. Nós estamos aqui falando em línguas. Isto pelo Santo Espírito, para falar a respeito de Jesus, aquele que vocês crucificaram. E o discurso é maravilhoso, porque ele começa a falar de Cristo, aquilo que Cristo tinha feito, por que ele veio a este mundo. Então, amados, nós precisamos do Santo Espírito para quê? Para pregar o Evangelho. Qual é, irmãos, a função do Espírito Santo nos últimos dias? Dar poder à sua igreja, a você e a mim, para pregar o Evangelho. Não há outro propósito. Este é o único propósito. Por que nós estamos aqui, irmãos, em 2016? Como igreja. Por que a Igreja do Portão existe em 2016? Porque tem uma missão: anunciar as boas novas do Evangelho. E o Espírito Santo é prometido para que esta pregação seja com poder, com muito poder. Irmãos, eu me pergunto às vezes, como é que nós vamos conseguir anunciar estas boas novas que tanto nós falamos para um mundo que tem a seguinte configuração? Vocês sabem quantos bebês nascem por... Sabem quantos bebês nascem, irmãos, por hora? Numa estatística que não é tão atual, diz de que 14 mil bebês nascem a cada hora. 14 mil. Vai fazendo as contas comigo. Por hora também morrem, não bebês, morrem no geral, 6 mil pessoas. Então nós temos um saldo de quanto? Um superávit de quanto? 8 mil. 8 mil pessoas a cada hora. Nós teríamos então, por dia, 192 mil pessoas a cada dia, a mais. E num ano, nós teríamos 70 milhões de pessoas no planeta Terra, a mais. Agora pensa comigo, como é que nós vamos pregar as boas novas do Evangelho a um mundo que está num crescimento tão rápido? É quase 1/3 do Brasil, né? De acréscimo por ano da humanidade. Como, irmãos? Vamos usar a rádio, vamos usar a TV, vamos usar a internet. Humanamente, irmãos, nós chegamos a uma conclusão. É impossível. Impossível. É impossível. Humanamente, nós não temos a mínima possibilidade, usando toda a tecnologia, tudo que nós conhecemos e temos, para que todas as pessoas, porque esta é a condição para a volta de Jesus, e será pregado o Evangelho do Reino a quem, irmãos? A toda nação, toda tribo, toda língua, todo povo. E então virá o fim. Então, nós temos aqui um desafio. Pergunto, como vamos fazer isso? Há uma única maneira de fazer isso. Vamos para o livro de Apocalipse, capítulo 18. Apocalipse, capítulo 18. Verso 1. Os versos que estou lendo, eles não esgotam o assunto. Então, leia em casa, em algum momento, o capítulo inteiro. Eu vou ler apenas alguns. Verso 1, diz assim: depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Você vai ver no capítulo 14, 3 anjos, que são as 3 mensagens de Deus para os últimos tempos. E no capítulo 18 menciona um 4º anjo.
Aqui, irmãos, não há uma nova mensagem, não há uma quarta mensagem. Há apenas 3 anjos com 3 mensagens. Nós conhecemos isso como tríplice mensagem angélica. Mas para que vem esse quarto anjo? Esse quarto anjo, irmãos, vem com um novo poder. Não uma nova mensagem, um novo poder. E diz o texto de que viu João que a terra se iluminou com a sua glória. Esse novo poder, irmãos, representado aqui por este quarto anjo, é a tão conhecida promessa da chuva seródia. Da chuva seródia. Os profetas bíblicos, os escritores bíblicos, usaram essa figura do tempo de Israel, porque era uma sociedade agrícola, da chuva temporã e a chuva seródia. Vocês sabem disso. No mês de setembro, outubro, no outono, no hemisfério norte, se plantava semente. Aí caía aquela chuva temporal, a primeira chuva, e fazia o grão germinar. Passado alguns meses, lá pelo mês de março, começo de abril, vinha a chuva seródia, a segunda chuva. E essa segunda chuva fazia com que esse grão agora pudesse dar os frutos. Os cachos de cevada, de trigo ficavam cheios e aí havia colheita. Quando a Bíblia fala, irmãos, a respeito desse momento na história da terra, quando esse quarto anjo é visto e vem com um novo poder, está falando, irmãos, da chuva seródia, num momento especial conhecido também como alto clamor. Nós não sabemos quando isso vai acontecer, irmãos. Nós não temos data para isso. Mas nós temos uma promessa de que a chuva seródia será uma realidade no povo de Deus. Por quê? Porque é necessário de que toda a terra conheça e ouça a respeito de Jesus. Por isso que o Espírito Santo vai ser derramado, irmãos. Nesse período do alto clamor, irmãos, acontecerão milagres, prodígios, acontecerão coisas que nossos olhos não viram. Nesse período, o povo de Deus que recebeu o Espírito Santo, essa chuva seródia, e portanto estavam preparados para isto, falarão com poder, jovens, crianças e letrados. Pessoas, irmãos, que não têm nenhuma formação, mas terão poder na fala. Eu ouvi a respeito de uma senhora que não sabe ler. Uma senhora já de uma certa idade. Aliás, todos temos uma certa idade, né? Uma senhora que não sabe ler. Mas sabem como ela, irmãos, leva pessoas para Cristo? Todo ano, inúmeras pessoas. Ela faz assim, ó. Ela pega a Bíblia dela e um estudo da Bíblia. E ela sai procurando pessoas. Ela não sabe ler. Então ela diz assim: por favor, jovem, você pode ler o que está escrito aqui? E aí a pessoa... Agora você pode ler na Bíblia o que responde a essa pergunta? E ela vai fazendo isso, irmãos. E aí vai dando o estudo. Só que a pessoa não sabe que está recebendo o estudo, né? Ela está ajudando. Irmãos, é uma experiência linda. E eu vou passar o vídeo dela. Uma senhora, irmãos, que ela vai falando assim. Mas por que ela tem tanto sucesso? E por que eu que estudei, você que tem a faculdade, etc., a gente não tem tanto sucesso? Por quê? Porque essa pessoa, irmãos, tem o Espírito Santo. Que é essencial. Eu não preciso ter formação teológica. Eu não preciso ter mestrado, não preciso disso. Sabe o que eu preciso, irmãos? Eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso do poder do Espírito Santo. Não para mim, entenda isso, não. Senhor, eu preciso vencer aquele vício. Não, não é isso. Isso corresponde a mim. Deus vai me ajudar? Vai, mas isso está sobre a minha responsabilidade, a minha decisão, a minha escolha. Agora, quando eu vou falar de Cristo, irmãos, eu preciso do poder do Espírito Santo. E Ele está pronto, mais disposto do que você, pai, está pronto e disposto a dar boas coisas para os teus filhos. Agora eu pergunto, irmãos queridos, nós precisamos do Espírito Santo, sim ou não? Quão dispostos estamos, irmãos, a receber esse Espírito Santo? Quão vazios estamos? Porque o Espírito Santo jamais poderá encher um recipiente que está cheio. Cheio de si,
Eu conheço, eu sei. Eu conheço essa igreja há 50 anos. Eu conheço toda a Bíblia. O Espírito Santo jamais vai me usar, porque estou cheio. Agora, quando eu, irmãos, me esvazio como vaso que sou, um vaso de barro, e digo, Senhor, eu sou um miserável, sou um pecador, mas eu quero falar de Ti. Eu quero falar do que Deus, Cristo fez por mim. Senhor, Espírito Santo, enche minha vida, me dá poder para alcançar esta pessoa, este parente, este familiar, este amigo. Me dá poder. Qual será a resposta de Deus, irmãos? Sim, claro que sim. Agora imagine isso acontecendo com 1, 2, 3, 5, 20, 50, 100. Eu pergunto, como é que nós vamos findar 2016? Com uma igreja, irmãos, como foi no Pentecostes. Pedro se levantou, Pedro pregou, mencionou a profecia de Joel, apresentou Jesus Cristo e com o poder do Espírito Santo, 3.000 pessoas disseram, Pedro, eu aceito esse Jesus, quero ser batizado agora. Às vezes eu me pergunto, irmãos, como é que essa pessoa batizava tanta gente? Eu acho que eles passavam dias batizando. Não é possível, imagina, dias. Mais 3.000 para a igreja de Deus. E quem operando, irmãos, estava operando tudo isso? O Espírito Santo, o Espírito Santo. Irmãos, nós temos feito muito e Deus tem sido maravilhoso com esta igreja do Portão. Mas sabe o que eu penso, irmãos? Nós ainda estamos muito aquém daquilo que Deus quer fazer. Muito longe. Então eu, como pastor, responsável desta igreja, irmãos, hoje tomo uma decisão de dizer, Senhor, usa-me com poder. Usa-me, Senhor, com poder para que eu faça a minha parte, para que eu possa pregar o evangelho do reino, para que eu possa influenciar outras pessoas. Eu pergunto para você, meu irmão querido, minha irmã, você está disposto a realmente ser preenchido, enchido do Santo Espírito? Você está pronto e disposto a se esvaziar e a dizer, Senhor, Santo Espírito, cumpre a tua promessa em mim, me dê poder, para que quando eu estiver cantando, quando eu estiver ali dando um estudo, quando eu estiver visitando, quando eu estiver trabalhando, a minha influência seja tão poderosa que as pessoas tenham ali abertura e me deem a chance de falar de Ti, Jesus. Está disposto a fazer isso? Você está disposto a dizer, Senhor, 2016, quero uma pessoa, 2 pessoas, não sei, Pai, que eu chegue lá em dezembro e possa ter a alegria de dizer, Senhor, influenciei uma pessoa, 2, 3, 5, não sei, para Teu reino, Deus. Eu tenho falado uma coisa, irmãos, não se preocupe com encher a igreja de Deus, não se preocupe com encher a igreja do Portão, não se preocupe, não temos mais lugar até, não se preocupe. Preocupe-se em pregar a mensagem, preocupe-se em plantar a semente. A chuva temporal do Espírito Santo vai cair. A semente vai germinar. E em algum momento, irmãos, e não vai demorar muito, aquilo que você disse, falou e ensinou, através da chuva seródia, isso vai produzir. E nós vamos ver milagres acontecendo. Nós vamos ver coisas, irmãos, que vão nos deixar impressionados porque o Espírito Santo vai agir. Agora, por que deixar isso somente para o futuro, sendo que podemos vivenciar isso hoje? Quantos de nós estamos prontos, dispostos a dizer ao Senhor isso hoje? Senhor, me use. Do jeito que eu sou. Do jeito que eu vivo. Da maneira como eu sou. Senhor, me use. Que Deus realmente use você, meu irmão. Que o Espírito Santo habite em nosso lar, em nossa igreja, em tua vida. Vamos fazer uma oração juntos? Fique em pé. Nós vamos orar. Após a oração, aguarde para as orientações. E desde já desejo a todos uma feliz e uma boa escola sabatina. Oremos. Senhor Deus, acabamos de falar sobre a Tua promessa, de que nos últimos dias o Senhor concederá a Teu povo o Espírito Santo de forma abundante. E nós entendemos, ó Deus, que estamos vivendo os últimos dias. O que mais precisa acontecer? O que mais falta?
mais nada. Estamos vendo os últimos dias da história deste mundo. E em primeiro lugar, ó Deus, eu peço por mim e por meus irmãos que acredito que passam por situações muito semelhantes. Liberta-nos, ó Deus, das ilusões desta terra. Pai querido, liberta-nos daquilo que ainda nos prende às coisas deste mundo. São coisas boas, não fazemos coisas erradas. Mas sutilmente, ó Deus, Satanás a cada dia vai nos distraindo, vai nos desviando do foco e nós vamos vivendo dia a dia. E perdemos a possibilidade de influenciar pessoas, porque não temos o Espírito Santo. Por isso, Pai, nesta manhã de sábado, eu te peço de forma muito especial, reclamando a tua promessa concedida quando Jesus esteve nessa terra, que o Senhor nos dê poder, que o Senhor nos conceda o Santo Espírito, que o Senhor nos ajude para que através de uma palavra, de uma ação, de uma atitude lá no trabalho, aqui na igreja, nesta rua, as pessoas, ó Deus, vejam em nós pessoas diferentes, pessoas cheias do Espírito Santo. O Senhor pode usar todos nós, desde uma criança até o mais adulto. O Senhor pode usar. Por isso, Pai, hoje entregamos a nossa vida a Ti. Hoje assumimos o compromisso de nos esvaziar de nós mesmos, para que o Senhor possa nos encher com o Espírito Santo, com poder. E a Tua igreja, oh Deus, Teu reino vai crescer muito. E então nós teremos a alegria de ver o nosso Salvador voltar. Pai querido, louvado e engrandecido seja o Teu santo nome. Amém, Senhor. Amém. Amém. Podem se assentar, meus queridos irmãos, e atentem às orientações. Peço a gentileza de você que aguarde um momento só, e então poderemos sair. Aos nossos amigos, quero convidá-los agora para alguma programação que nós vamos ter. Nós vamos nos reunir nesse momento e iremos estudar a lição desse trimestre na Escola Sabatina sobre rebelião e redenção. Você é o nosso convidado para participar em uma das nossas classes. Está bem? As nossas classes se reúnem aqui na nave da igreja, tem um MJP, tem 2 salas aqui embaixo. Tem uma sala especial que nós chamamos de Espaço Novo Tempo. Você será muito bem-vindo para participar desse lugar. Descendo, por favor, gente, só um pouquinho. Só um pouquinho, por favor. Vai ter tempo. Nosso culto termina 15, nós estamos com 5 minutos antecipado, por favor. Galeria, se você está aí, pare, por favor. Só um pouquinho. Nós temos muitos amigos que estão aqui com a gente, e eles precisam saber dessas informações e o que irá acontecer na sequência. A galeria está parando, ok, nós vamos ter tempo, calma. Então, os nossos amigos que queiram participar com a gente do estudo especial, descendo as escadarias bem em frente, nós temos uma sala especial para você, que é o Espaço Novo Tempo. Você será muito bem-vindo nesse lugar. Tem uma equipe esperando por você e nós iremos estudar a Palavra de Deus com você. Então, nós temos na galeria uma classe, aqui na nave da igreja, no MJP e nas outras salas. Não esqueça, se você quer fazer o teste do seu dom, na sala dos adolescentes, tá bem? Não esqueça do nosso culto da manhã à noite às 20 horas e também às quartas-feiras às 20 horas. Desejo a você um bom sábado e eu gostaria que você participasse com a gente da Escola Sabatina. Que Deus o acompanhe e vos guarde.